Saudação e paz a todos. Hoje vamos iniciar o estudo da carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Então, Éfeso, de acordo com Atos capítulo 20, versículo 31, foi uma das cidades em que Paulo permaneceu durante um longo período. De acordo com Atos capítulo 20, versículo 31, vamos ler aqui o texto, ó. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos capítulo 20 é o momento em que conta a história em que Paulo estava retornando para Jerusalém, concluindo a sua 3ª viagem missionária. E quando ele passou por Mileto, olha aqui no versículo 17, quando ele passava pela cidade de Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram, junto dele disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E aí ele vai contando aqui a história. Não é o ponto principal desse vídeo falar a respeito de Atos dos Apóstolos capítulo 20, mas apenas apontar um destaque, que a cidade de Éfeso foi uma cidade em que Paulo ficou por 3 anos, realizando a obra missionária. Maiores detalhes da viagem de Paulo nessa cidade de Éfeso podem ser encontrados no capítulo 19, que conta que ali em Éfeso, Deus usou Paulo de maneira poderosa, operando muitos sinais e muitas maravilhas. O texto de Atos capítulo 19 chega até a contar que quando Paulo fazia a obra missionária nesta cidade, as pessoas levavam lenços e aventais para que Paulo orasse, e quando levavam esses lenços e aventais para as pessoas que os recebiam eram curadas das suas doenças, e aqueles que tinham demônios eram libertos. Os demônios eram expulsos apenas com o toque, com o contato com esses lenços e com esses aventais. Feita essa observação, apenas para destacar que Paulo ficou um tempo razoável na cidade de Éfeso, durante 3 anos, Paulo começa essa carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O que nós podemos destacar nesse primeiro versículo é que Paulo ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Isso mostra que Paulo sabia quem ele era. Tem muitos cristãos que têm dificuldade de saber se realmente são ou não são cristãos. Qual a sua situação? Qual a sua condição na fé em Jesus Cristo? Você é um simpatizante da fé? Você é alguém que tem comunhão com Deus? Você é alguém que está sempre passando provas, dificuldades, pedindo que as pessoas orem por você? Qual o tipo de relacionamento que você tem tido com Jesus? Quando nós lemos Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nós vemos um homem convicto a respeito do relacionamento que ele tem com Jesus. Ele fala: eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou um apóstolo. Ou seja, eu sou uma pessoa que anuncia o reino de Deus, que proclama o reino de Deus. Eu sou o mensageiro de Deus.
Ele fala assim: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. E aí a segunda coisa que ele aponta é pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo reconhece a sua limitação, ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece que quem fez dele um apóstolo foi o poder de Deus. Ele mostra a dependência de Deus. E ele destaca isso das 13 cartas que Paulo escreveu, 9 cartas foram escritas para igrejas, 4 foram escritas para pessoas. As cartas que Paulo escreveu para as igrejas foram as cartas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, que são 2 cartas, que na verdade são 4. Quem está assistindo esse vídeo é convidado para acessar os vídeos que estão neste canal sobre 1 Coríntios e 2 Coríntios, em que nós tratamos a respeito de cada um dos capítulos dessas 2 cartas. Depois Gálatas, depois que é uma carta que foi escrita para as cidades da Galácia, depois Efésios, depois Filipenses, depois Colossenses, depois 1ª e 2ª Tessalonicenses. Dessas nove cartas que eu mencionei aqui, em 4, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Colossenses, Paulo ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo e ele fala sobre o fato dele ter sido chamado pela vontade de Deus. E nas 4 cartas que ele escreveu para pessoas, que foram 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, dessas 4, em 2, em 1 Timóteo e em 2 Timóteo, quando ele faz a saudação para Timóteo, ele fala que ele foi escolhido como apóstolo pela vontade de Deus. Então, das 13 cartas que Paulo escreveu, em 6 delas, ele usa essa expressão, pela vontade de Deus. E Efésios é mais uma carta em que ele fala a respeito disso. Então nós podemos dizer que ele menciona essa condição de que ele foi eleito pela vontade de Deus em 7 cartas, né? 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Já fiz esse comentário no capítulo 1 do livro de Gálatas aqui no canal. Mas eu vou comentar aqui novamente. Quando nós falamos a respeito das saudações de Paulo, ele sempre cumprimentava as igrejas dessa forma. Ele cumprimentava com a graça e com a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós comentamos ali que a graça significa um favor imerecido que foi dado gratuitamente por Deus. Então, se nós tivéssemos que conceituar graça, a graça envolve 4 aspectos. O primeiro aspecto, a graça, ela é dada de graça por Deus para o ser humano. Ela é um favor que é oferecido por Deus para o ser humano. Favor do quê? De ter enviado Jesus para que todos aqueles que tenham fé em Jesus possam ser salvos. Então, o primeiro ponto da graça, ela é um favor não merecido oferecido por Deus. O segundo aspecto da graça, ela consiste em que a pessoa tenha fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O terceiro aspecto da graça, quando a pessoa aceita a Cristo, ela recebe a salvação. O terceiro aspecto, na verdade, é que quando a pessoa recebe a Cristo, ela entende que Cristo
é a justiça de Deus, é o Salvador. E aí o último ponto, no momento em que ela aceita a Cristo, ela recebe a salvação. Então, indo por essa linha, podemos dizer que a graça traz, primeiro, ela é um favor imerecido por Deus, imerecido que vem da parte de Deus. Segundo, ela revela. Esse favor consiste no fato de Deus ter enviado Jesus como Salvador. Então, a graça, ela é revelada na pessoa de Jesus Cristo. É um favor imerecido de Deus, ela se revela em Jesus Cristo. Terceiro, a pessoa manifesta a graça, ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo. E quarto, a fé em Jesus Cristo, que é o favor de Deus, traz a fonte da salvação. Então são esses 4 pontos sobre a graça. E quando o ser humano recebe a salvação, ele recebe a fonte da salvação, se divide em 5 pontos. Primeiro ponto, esses 5 pontos estão todos revelados no livro de Romanos, no capítulo 5 e no capítulo 8. No capítulo 5, nós vemos que Jesus é a fonte da salvação, então ele justifica o ser humano do pecado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O ser humano é justificado dos pecados por Jesus Cristo e no momento em que ele é justificado, ele tem paz com Deus. O segundo ponto considerando a fonte da salvação. O ser humano, quando tem fé em Jesus Cristo, ele consegue a reconciliação com Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então Paulo fala aqui nesses versículos que nós, quando estávamos no pecado, estávamos longe de Deus. Quando fomos justificados por Jesus, se fomos justificados, aquilo que impedia que fôssemos amigos de Deus foi lançado fora. Então, agora que estamos justificados do pecado, podemos ter a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Temos, portanto, a reconciliação, como diz o versículo 11. Então, dizer que a graça é a fonte da salvação significa dizer que da graça nós recebemos, primeiro, a justificação dos nossos pecados, como nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Segundo, que nós recebemos a reconciliação com Deus, Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Terceiro, está no capítulo 8. Significa que nós, versículo 15, recebemos um espírito de adoção de filhos. Nós que tínhamos o pecado que nos separava de Deus, estando justificados do pecado, fomos reconciliados com Deus. Agora que estamos reconciliados com Deus, passamos a ser adotados como filhos de Deus. Porque se antes não podíamos falar com Deus, agora somos adotados como filhos e podemos chamar a Deus de paizinho. É o que diz o texto aqui, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Paulo aqui está falando que o espírito de escravidão é o espírito que nos deixava como escravos do pecado, que nos deixava longe de Deus. No momento em que aceitamos, recebemos a Jesus pela fé nele, que é
o terceiro ponto da graça, recordando, o primeiro ponto da graça é que é um favor imerecido de Deus. O segundo ponto da graça, a graça é revelada em que Jesus Cristo encarnou, morreu por nós e ressuscitou e subiu aos céus. Quando Jesus ressuscitou, ele prova para nós que ele tem poder de nos ressuscitar. Quando Jesus subiu aos céus novamente, ele prova que ele era do céu e que, portanto, ele pode nos levar para o céu. Então, o primeiro ponto da graça é: a graça é um favor imerecido, um favor dado por Deus para nós. Segundo ponto da graça, a graça, ela é revelada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o favor que Deus fez por nós, porque quando Jesus morreu por nós, ele nos trouxe a justificação dos nossos pecados, né? E o terceiro ponto é, todo aquele que dá graça, a graça, ela precisa ser aceita pelo ser humano. Como o ser humano aceita a graça? Pela fé em Jesus Cristo. A fé tem que ser em Jesus Cristo porque é Jesus Cristo que corresponde ao favor enviado por Deus para nós. E o último ponto, a graça, ela é a fonte da salvação. Por que ela é a fonte da salvação? Porque é pela graça que você recebe a Jesus Cristo manifestando a fé, e quando você manifesta a fé em Jesus Cristo, você alcançou o favor de Deus. E quando você recebeu o favor de Deus, você alcançou a salvação. Agora, quando nós dizemos que a graça é a fonte da salvação, existem 5 pontos que revelam que a graça é a fonte da salvação. O primeiro é a justificação, que nós acabamos de ler lá em Romanos 5:1. O segundo é a reconciliação, que nós lemos agora há pouco em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. O terceiro é que nós fomos libertos do espírito de escravidão, que é o que está aqui na tela, Romanos capítulo 8, versículo 15, e nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E agora nós podemos chamar a Deus de Abba Pai, que significa paizinho. O quarto ponto sobre o fato da graça ser fonte da salvação é que nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E esse Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fica em nossa vida comunicando para nós que nós somos filhos de Deus. E o quinto ponto, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós somos co-herdeiros, nós somos filhos, né? É o terceiro ponto. Depois nós temos o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos. E aí depois nós também somos, sendo filhos, nós somos co-herdeiros. Somos, na verdade, herdeiros de Deus, né? E co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo. Então, é isso que nós tínhamos a falar sobre o versículo 2, que a graça, ela é o favor imerecido de Deus, que ela é revelada na pessoa de Jesus Cristo, que todo aquele que tem fé em Jesus Cristo alcança o favor imerecido de Deus. E quarto, ela é a fonte da salvação. E como fonte da salvação, nós temos a justificação dos pecados, a reconciliação com Deus, somos adotados como filhos e podemos falar com Deus chamando ele de paizinho. Quarto, recebemos o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quinto, somos herdeiros de Deus. Agora vamos para o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nesse versículo, o que nós vemos é que Paulo fala que Deus é bendito porque
Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o que isso significa? Muitas pessoas ficam, quando aceitam a Jesus, ainda ficam preocupadas se receberam ou não o Espírito de Deus. Ficam ainda mergulhadas em dúvidas sobre se Deus ouve as suas orações. Quantas pessoas oram e pensam: será que Deus está me ouvindo? Tenha certeza que Deus está ouvindo você. No momento em que você dirige os seus pensamentos a Deus, no momento em que você lança um problema para Deus, automaticamente Deus já ouviu você. Se você aceitou a Jesus Cristo como teu Senhor, ou seja, como aquele que comanda a sua vida em todas as áreas, em todas as áreas da sua vida, seja na área financeira, você começa a perguntar para Deus: Senhor, eu devo comprar esse objeto? Eu devo gastar o meu dinheiro usando esse aplicativo? Será que eu não devo dar mais atenção para minha família, abandonando a rede social e me preocupando mais com como os meus filhos e o meu marido ou a minha esposa precisam da minha presença, da minha participação em um problema que ele ou ela estão enfrentando em um dado momento da vida? Então, quando você aceita Jesus e aceita o senhorio de Cristo, você vai começar a colocar todos os seus problemas diante de Jesus por meio da oração e vai pedir a Ele que dê sabedoria para que você solucione e encontre respostas para as dificuldades que está passando. Mas não só vai orar e pedir a direção, como também vai executar e agir segundo a revelação que Deus lhe transmitir. Porque mais importante do que ter a orientação, ter o conhecimento é agir, fazer exatamente aquilo que você aprende que vai trazer a resposta para a sua vida. Então, se você já aceitou a Jesus, já ora a Jesus, tenha certeza que as suas orações estão subindo, porque o Senhor Jesus já abençoou a todos aqueles que estão nele com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui, um destaque para essa expressão aqui, ó, nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais em Cristo corresponde à igreja, corresponde a grupos de oração, corresponde a grupos de WhatsApp ou de rede social em que você se reúne com outras pessoas para falar a respeito da palavra de Deus, para falar a respeito das coisas ligadas a Deus. Significa reunião familiar para que as pessoas da própria família se reúnam em comunhão com Cristo. Esses são os lugares celestiais em Cristo, porque muitas pessoas leem esse texto e ficam pensando assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí algumas pessoas, eu já vi isso, algumas pessoas me perguntam assim: que lugares celestiais são esses? Algumas pessoas falam que os lugares celestiais são o céu, onde ficam o sol e as estrelas. Se nós pensarmos que os lugares celestiais são o céu e os lugares do universo onde Deus pode habitar, porque ele é um ser espiritual e foi ele que formou o universo e ele toma conta de todo o universo, então como é que nós vamos gozar dessas bênçãos espirituais? Nós vamos pegar uma nave espacial, vamos ir até o céu ou vamos pegar um avião para orar todas as vezes que tivermos que orar? Vamos entrar num avião, no helicóptero ou num jato e daí vamos dizer: estamos aqui em lugares celestiais, lugares que estão
no céu, que estão nas alturas, para podermos conectar com Deus? Não tem sentido essa interpretação. Então, quando ele fala lugares celestiais, são lugares em que as pessoas compartilham assuntos relacionados ao que é do céu, assuntos relacionados ao reino de Deus. O celestial, que envolve o céu como morada de Deus. Então, nos lugares celestiais em Cristo, quando nós estamos numa reunião de oração, seja em uma igreja, seja em uma célula dentro de uma casa, seja num grupo de WhatsApp, conversando e falando a respeito da palavra de Deus, seja por meio de uma ligação telefônica, nós estamos consagrando aquele contato como um lugar celestial. Aquele é o lugar celestial. Lá em João, no capítulo 4, quando Jesus estava conversando com uma mulher que era de Samaria, ela perguntava para Deus a respeito dessa questão de onde nós devemos orar. Vamos ver aqui, que Jesus disse, a mulher samaritana começou a conversar com Jesus e ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. João capítulo 4, versículo 19. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A mulher falando que os samaritanos diziam que ali naquele monte em que ela estava era o lugar em que deveriam adorar a Deus, enquanto que os judeus, ela estava se referindo a Jesus nessa conversa, ela disse para Jesus: vocês aí dizem que o lugar para adorar a Deus é em Jerusalém. Aí Jesus vem e responde para ela: disse-lhe Jesus, mulher, aqui versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, o lugar que eles estavam ali naquele momento, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí Jesus continua: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus disse esse versículo que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e quando ele fala que estava chegando a hora e agora, que aquela hora era a partir do momento em que ele estava na terra, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus estava inaugurando, explicando para aquela mulher que o lugar celestial que Deus procura, as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, que em espírito, ou seja, dentro do seu coração, dentro do seu espírito, nos seus pensamentos, naquilo que sentem, naquilo que pensam, estão completamente ligados a Deus. E também, em verdade, significa nas suas palavras, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nas suas reações. Quando uma pessoa adora a Deus em verdade, ela faz contratos, ela cumpre os contratos, ela tem o casamento e ela honra o cônjuge, ela tem os seus filhos, ela respeita os seus filhos, ela trabalha para o seu patrão desempenhando a função da melhor maneira possível. Ela é um empregador que respeita os funcionários e respeita os direitos dos funcionários. Aquilo que ela faz é sempre em verdade, de acordo com a verdade. Dizer que adora em espírito significa que no seu espírito interno, o espírito fala daquilo que vem no coração e no pensamento, fala daquilo que é interno, daquilo que você não enxerga,
A verdade fala daquilo que a pessoa faz. O em espírito fala daquilo que é invisível. Então a pessoa tem bons pensamentos, bons sentimentos. A pessoa não guarda rancor, raiva, orgulho, ressentimento, inveja, porque ela adora a Deus em espírito. O espírito dela limpa-se dessas coisas ruins que ficam contaminando e poluindo o espírito da pessoa. Porque uma pessoa externamente pode estar com um bom terno, com uma Bíblia no braço e dentro do seu coração carregar inveja ou raiva de alguém. Se carrega raiva ou inveja, não está adorando a Deus em espírito. Pode estar mostrando externamente que adora a Deus, mas em espírito, na realidade, guarda sentimentos que não são de Deus. Então Deus ele falou aqui que os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. E o texto do versículo 3 fala que Deus é bendito porque é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, esse lugar celestial eu posso transformar a minha casa, o meu trabalho, o meu carro, a minha caminhada, o momento em que eu estou dentro do carro dirigindo para o meu trabalho, eu posso transformar aquele lugar em um lugar celestial. No momento em que eu pego a chave da minha casa e começo a sair com o propósito de fazer uma caminhada ou de ir ao mercado, e eu digo: Senhor, esteja comigo nesse momento, que durante todo esse trajeto, tanto na minha ida quanto na minha volta, o Senhor esteja comigo. Eu estou tornando a minha vida e todo o lugar por onde eu passo um lugar que é consagrado a Deus. Eu posso oferecer o lugar em que eu estou, dizendo: Senhor, esteja nesse lugar. E no momento em que eu fizer isso, aquele lugar é um lugar que foi conectado com Deus. Passa a ser um lugar celestial em Cristo. Passa a ser um lugar onde eu recebo todas as bênçãos espirituais. Ou seja, onde eu recebo a paz, o Espírito Santo, a tranquilidade, a comunhão com Deus, a capacidade de falar a respeito do poder de Deus e de anunciar Cristo para as pessoas que estão naquele lugar. Simplesmente porque eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu apresento esse lugar, eu apresento essa caminhada pelas ruas em que eu vou passar agora, para que o Senhor esteja comigo, que os teus anjos estejam juntamente comigo e que as bênçãos espirituais estejam comigo. Bênçãos espirituais envolvem a proteção de Deus, o livramento de Deus, livramento de um acidente, livramento de um assalto, livramento de tudo, né? Vou aqui compartilhar uma situação que eu passei. Certa vez eu estava caminhando em uma rua e eu ia virar à direita na primeira rua que eu estava caminhando. E estava ali em oração e senti fortemente no meu coração que não deveria descer por aquela rua que eu ia descer. E eu desci pela outra rua. Quando eu terminei de descer a rua, uma outra mulher que tinha descido por aquela rua que eu ia descer, apareceu do outro lado gritando e dizendo: meu celular, roubaram meu celular. E eu olhei aquilo e agradeci a Deus, porque eu olhei e eu ia passar exatamente por aquela rua que aquela senhora havia passado. Eu teria sido a vítima daquele assalto, porque eu senti um toque muito forte dizendo: não vire nessa rua, vire na outra. E quando eu virei na outra, eu recebi o livramento. Então, quando nós consagramos os lugares em que nós estamos passando, nós dizemos: essas ruas, esses lugares, eu estou consagrando a Deus. Então, o lugar celestial Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí, versículo 4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Aqui no versículo 4, nós falamos, nós temos aqui uma questão sobre eleição, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando algumas pessoas leem esse versículo, elas perguntam o seguinte: então significa que Deus elegeu algumas pessoas? Então a eleição necessariamente exclui pessoas. Numa eleição, por exemplo, para governador de estado ou para deputados federais ou deputados estaduais, nós sabemos que são muitos candidatos, mas nem todos são eleitos. Apenas aqueles que recebem um certo número de votos que se enquadram em determinadas condições. E quando o texto do versículo 4 fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a impressão que se tem é de que Deus escolhe algumas pessoas para ele e outras pessoas não são escolhidas por ele. Se é assim e Deus não escolhe, só escolhe algumas pessoas e não escolhe outras, então se pergunta, Deus estaria sendo injusto? Seria injusto que Deus escolhesse algumas pessoas? Existe uma doutrina que no século IV, mais ou menos entre o ano 500, né, por ali, dois teólogos discutiram essa questão. Um teólogo chamado Pelágio dizia o seguinte: o ser humano tem livre-arbítrio para aceitar ou recusar a Deus. E Agostinho defendia outra teoria, dizia o seguinte: todos pecaram e a salvação depende da ação de Deus. É só Deus que escolhe quem vai ser salvo. E no final do século V, a Igreja Católica defendeu Agostinho. Mais tarde, começou a defender uma teoria que aceita uma parte do que o Pelágio fala, ou seja, de que existe o livre-arbítrio. Já no século XVI, o João Calvino, que nasceu em 1509 e morreu em 1564, ele criou uma doutrina que se chama a doutrina da eleição. Nessa doutrina da eleição, o Calvino ele defende 4 pontos. O primeiro ponto, ele defende que Deus, antes de criar o mundo, ele decidiu que quando ele criasse o mundo, ele salvaria alguns e condenaria outros. Depois, ele determinou que criaria os dois. No momento em que ele criou a terra, ele falou: eu vou criar tanto pessoas que vão ser salvas, como também pessoas que não vão ser salvas. E aí, o terceiro ponto, Deus determinou: quando eu criar o mundo, eu vou criar de uma forma que todos sejam puros, mas eles vão cair. A queda no pecado vai acontecer. E por último, eu vou enviar Cristo, e só aqueles que eu já predestinei, que eu já escolhi para serem salvos, é que vão aceitar a Cristo. Então, essa teoria é do João Calvino. E por essa teoria, essa teoria é chamada de é chamada de doutrina da eleição, e ela acredita na dupla predestinação. Por que é dupla predestinação? Os que são salvos são predestinados para serem salvos, e os que se perdem são predestinados para se perder. Então, tanto aqueles que se salvam quanto aqueles que se perdem são predestinados. Por isso que se diz que a teoria de Calvino defende a dupla predestinação. Ou seja salvo ou seja perdido, as duas situações já está pré-determinado. Agora, essa teoria ela é defendida
por alguns teólogos, inclusive alguns que são até muito admirados no meio cristão, como por exemplo o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é um escritor que tem muitos livros de devocional e tem muitas pessoas que compram os livros de devocional dele, que trazem meditações na Bíblia, mas ele defende essa teoria, a doutrina da eleição. Ele defende o calvinismo. Agora, existe uma outra teoria, que é a de Armínio. Logo depois da morte de João Calvino, o Armínio, que nasceu em 1560 e viveu até 1609, ele, na Holanda, ele começou a estudar esse assunto. E estudando esse assunto da eleição, ele discordou do ponto de vista do Calvino. Ele disse que as pessoas, elas têm o livre-arbítrio. Ele concorda com o Calvino num ponto. Existe uma depravação total, que conforme Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito lá, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz aqui, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo aqui, Paulo está falando que todas as pessoas, quando nascem, sendo todos descendentes de Adão, todos já nascem com o pecado, já nascem com uma predisposição de ficarem afastados de Deus, com uma predisposição de não se conectarem com Deus. O pecado faz com que o ser humano tenha uma tendência natural para as coisas que são erradas. É uma tendência natural do ser humano. Ter pessimismo é uma tendência natural do ser humano querer aquilo que faz mal para a sua comunhão com Deus. No versículo 24, Paulo fala que a solução para o pecado é sermos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que nós falamos no começo do vídeo, quando falamos no versículo 2 sobre a graça, que a graça é o favor imerecido de Deus, que ela vem por meio de Jesus Cristo, que a pessoa alcança a graça pela fé em Jesus Cristo e que a graça é a fonte da salvação, que são os 4 pontos da graça, sendo que, quando falamos a respeito da fonte da salvação, isso traz mais 5 consequências boas para nós, que é primeiro, a justificação dos pecados, segundo, a reconciliação com Deus, terceiro, a adoção como filhos, que nos permite chamar a Deus de paizinho, quarto, recebermos o Espírito Santo e quinto, recebermos a condição de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, segundo o que nós já lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, depois versículos 10 e 11, depois Romanos capítulo 8, versículos 15, 16 e 17. Tudo isso que nós falamos aqui, resumidamente, nós tínhamos falado no começo do vídeo, se refere à graça. Então, a solução para essa condição pecaminosa é recebermos a graça. E essa graça, ela vem pela redenção que existe em Jesus Cristo. Então, essa condição de que todos pecaram, tanto Calvino quanto o Armínio concordam que existe uma depravação total. Todas as pessoas que são descendentes de Adão, pelo fato de Adão ter cometido o pecado original, que consistiu em desobedecer a Deus. As pessoas pensam que o pecado está em Adão ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, na verdade, o pecado está em desejar a soberania de Deus. Porque a ideia era, Deus falou assim, eu sou soberano, obedeçam aos meus preceitos e vocês não conhecerão o mal. No momento em que ocorre a desobediência e
se experimenta do fruto do conhecimento do bem e do mal, se toma conhecimento do mal. Então, todas as pessoas, por elas terem o conhecimento do mal em si, elas dependem de Jesus Cristo para terem a justificação do pecado. Então, esse ponto é um ponto em que os dois concordam. Mas o Armínio, ele disse o seguinte: todas as pessoas pecaram, mas Jesus Cristo morreu por todos, indistintamente, para que todos que quiserem possam aceitar a Jesus, possam receber essa graça. Porque aqui, continuando ainda em Romanos 3, Paulo fala, a solução é ser justificado gratuitamente pela sua graça. Que vem, como que vem essa graça? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa capacidade de receber a Jesus é algo que depende de cada um. O próprio Jesus disse, indo aqui para João, capítulo 3, no versículo 16. Esse versículo é um versículo muito famoso, muito citado, e ele fala, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O mundo significa o mundo todo, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, veja aqui o destaque, é todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, para todos, não para que condenasse o mundo. O Filho não foi enviado para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem não crê, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus, ele morreu por todos. Então, a doutrina da eleição, criada por Calvino, sustenta a dupla predestinação. A doutrina do Armínio, e eles chamam essa corrente de arminianismo, porque vem do Armínio, sustenta que as pessoas têm o livre-arbítrio. Elas podem escolher se serão salvas ou não. Então, aí vem a pergunta, o que você sustenta? Eu, como estudante aqui da palavra, eu entendo que pela leitura da Bíblia, por esse texto que nós lemos de João, capítulo 3, versículos 16 até o 19 ali, que a salvação ela é dada para todos. Jesus morreu por todos. Aí, veio uma pergunta. Se Jesus morreu por todos, por que aqui em Efésios está escrito que ele nos elegeu antes da fundação do mundo? Parece que esse versículo dá fundamento e base para o calvinismo, para a doutrina do Calvino, que fala que antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido alguns para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Mas, na verdade, esse texto ele está querendo dizer o quê? Que todo aquele que aceita a Jesus foi eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Eu vou explicar isso aqui de uma forma diferente aqui, para ver se para a gente poder entender esse versículo 4 de uma maneira mais fácil. Quando nós vamos fazer uma competição, uma Olimpíada,
nós definimos previamente, antes da fundação do mundo, pense assim, antes de começar a Olimpíada, antes de começar os testes, as provas, a gente define que o primeiro vai ganhar uma medalha de ouro, o segundo vai ganhar uma medalha de prata, o terceiro vai ganhar uma medalha de bronze e o primeiro vai receber um prêmio de tantos mil, o segundo de tantos e o terceiro de tantos. Quando aquela prova começa, nós não sabemos quem serão os ganhadores. Mesmo quem faz comentário esportivo tem uma previsão de que os esportistas mais preparados são o João, a Maria ou o José, mas ninguém sabe quem vai vencer aquela disputa. A única coisa que a gente sabe é que existem 3 prêmios: a medalha de ouro, a de prata e a de bronze, que tem uma certa quantia em dinheiro para cada uma dessas posições. E que aquele que vencer aquela posição vai receber aquilo. Então, poderíamos interpretar esse texto da seguinte forma: Deus, como ele falou ali em João, no capítulo 3, no versículo 16 até o versículo 19 que nós lemos, todas as pessoas que aceitarem a Jesus receberão a graça de Deus. Todas as pessoas que aceitarem a Jesus são abençoadas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as pessoas que aceitarem a Jesus vão se conectar com Deus e vão ser justificadas do pecado, reconciliadas com Deus, vão receber a adoção de filhos, vão receber o Espírito Santo e vão ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E Deus definiu isso antes da fundação do mundo. Ele abençoou a todos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e também nos elegeu. Ou seja, ele falou, essas pessoas que pela sua própria vontade, pela sua livre escolha, aceitarem a mim, serão santos. Santo significa separado. Muitas pessoas não entendem o que significa santo. A palavra santo vem de kadash, no hebraico, significa ser separado. Deus é santo, significa que Deus é separado do pecado. O pecado não atinge Deus. Tanto que em Tiago, ali no capítulo 1, ele fala que ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, salvo engano, versículo 27. Não é o 27 não. É o... Vamos ver aqui. Aqui, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós somos pecadores e podemos ser atraídos pelo pecado que já habita em nós. Agora, Deus, ele não pode ser tentado. E ninguém tenta. Por que Deus não pode ser tentado? Porque ele é santo, ele é totalmente separado do pecado. Então, quando ele fala ali em Efésios, no capítulo 1, quando ele fala ali em Efésios, no capítulo 1, que ele é santo, que ele nos escolheu para sermos santos, significa que todos aqueles que aceitam a Cristo, que recebem a graça gratuitamente, como nós lemos ali em Romanos capítulo 3, versículo 24, né, são escolhidos para serem separados do pecado, para serem separados do erro e para serem irrepreensíveis diante dele, em amor. Ou seja,
Aquele que aceitar a palavra de Deus vai ser separado do pecado e vai ser irrepreensível diante de Deus, tendo amor. E versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa aprovação. Beneplácito significa concordância. Então, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. É aquilo que nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 15, que nós não recebemos o espírito de escravidão para ficarmos debaixo do pecado, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, quando você recebe a graça como fonte da salvação, um dos pontos da fonte da salvação é que você recebe a adoção de filhos. Você é justificado, Romanos 5:1, reconciliado, Romanos 5:10 e 11, recebe a adoção de filhos, Romanos 8:15, recebe o Espírito Santo, Romanos 8:16, e recebe a condição de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, que é Romanos capítulo 8:17. Então, quando você, pelo seu livre-arbítrio, escolhe andar com Deus, Deus já tinha predefinido que o prêmio que você recebe, você que aceita a Cristo, que tomando a sua própria decisão resolve entregar a sua vida para Cristo antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu, escolheu que essas pessoas vão ter esses prêmios. E Deus ele predestinou para filhos, nos destinou para filhos de adoção. Ou seja, já estava definido, aquele que conseguir vencer vai receber esse prêmio, vai receber a salvação, vai receber a justificação dos pecados, a reconciliação, a adoção de filhos, o Espírito Santo e a condição de herdeiro de Deus. Quando nós lemos dessa forma, eu estou sendo arminiano aqui. Eu estou sendo arminiano e estou sendo pelagiano. Então, assim, no século IV, dois teólogos discutiram isso. Foi Pelágio e Agostinho. E o Pelágio disse: o homem é livre para escolher se aceita ou não o dom gratuito de Deus. E o Agostinho disse: o ser humano é muito pecador, é muito miserável, para que ele consiga dele ter alguma vontade de ser salvo. Então a miséria do ser humano é tão grande, que a única forma da pessoa ser salva é o próprio Deus colocar a mão e dizer: vem aqui que eu vou te salvar. Então, assim, essa doutrina é a doutrina do Agostinho, que é a mesma doutrina, a doutrina do Agostinho, no século XVI, voltou com Calvino e depois com o discípulo do Calvino, que era o Armínio. O Armínio, ele era discípulo de Calvino. E a função inicial dele era defender o calvinismo. Só que quando ele começou a estudar a doutrina do Calvino, ele falou: não é possível que exista dupla predestinação, que Deus tenha colocado algumas pessoas para serem salvas e outras para o inferno. E aí ele começou a defender que Jesus morreu por todos, a depravação é total, ou seja, a depravação total significa todos pecaram. Romanos 3:23, né? E estão destituídos da glória de Deus. Mas ele defendeu que Deus ele elegeu e ele predestinou na sua presciência aqueles que receberão essas bênçãos. O que é presciência? Deus, ele conhece todas as coisas antecipadamente. Então ele sabe quem serão os salvos e quem não serão salvos. Mas isso porque ele tem a presciência. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Mas isso não significa que ele não tenha entregado o filho dele para morrer por todos. Como o próprio texto diz, aquele texto que nós lemos de João capítulo 3, versículo 16 e seguintes, é o próprio Jesus dizendo que o filho morreu pelo mundo, para o mundo. O amor é para o mundo. Então, seguindo a doutrina pelagiana e arminiana, nós dizemos que a salvação ela é uma decisão individual da pessoa. Ela toma a decisão inicial
e aí Cristo derrama o Espírito Santo sobre ela e completa a obra na vida da pessoa. Tanto que, por mais que uma pessoa aceite a Cristo, ela continua sendo imperfeita. Não é porque uma pessoa é pastor, porque uma pessoa ocupa um cargo de liderança na igreja, ou porque uma pessoa frequenta a igreja há 40 ou há 50 anos, que ela é perfeita. Ela continua sendo pecadora. Ela continua dependendo da graça do Espírito Santo para santificá-la, para torná-la separada para Deus nos seus comportamentos, nas suas atitudes de maneira diária. As pessoas, elas continuam sendo imperfeitas. É por isso que existe a dependência do Espírito Santo. Mas dar o passo para aceitar a Cristo e receber a graça não é predestinação. O que existe quando Paulo fala aqui em predestinação é que Deus definiu, a exemplo do que acontece numa Olimpíada, ele definiu antecipadamente o que as pessoas que receberem a ele vão receber. Aqueles que ele predefiniu que para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, aqueles que receberem a ele. Aqueles que receberem a Jesus. Aí vem o versículo 6. Por que ele fez isso? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então por que Deus fez isso? É para louvor e glória da sua graça. Ou seja, é como se Deus falasse, o meu favor está disponível para todos. Qualquer pessoa que aceitar essa graça vai ser eleito e predestinado a receber a bênção de ser santo e irrepreensível em amor diante de mim. E qual é o louvor, né? E isso essa graça deve ser louvada e ela deve ser digna de glória, porque ela é um presente, um presente que é dado de maneira gratuita para todas as pessoas que receberem ela. Então é por isso que ele fez isso. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Em quem temos, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Cristo nos substituiu. O sangue de Cristo justificou o nosso pecado. Então, em Jesus Cristo nós temos a redenção, ou seja, nós temos o resgate de Deus. Nós estávamos entregues para ficarmos para sempre longe de Deus e nós recebemos um resgate, a redenção. Jesus falou, eu vou pagar o preço. Qual é o preço para que as pessoas sejam resgatadas? O preço é o sangue de um cordeiro puro. É o sacrifício de alguém que substitua o que Adão fez de errado. Então Cristo vem e fala, então eu pagarei o preço do resgate. Ele pagou e deu a redenção pelo seu sangue. E deu a remissão das ofensas, o perdão dos pecados, que separava o ser humano de Deus, conforme as riquezas da sua graça. Ou seja, Paulo está falando, ele fez tudo isso pela riqueza da graça dele, do favor que ele estava oferecendo de maneira gratuita para todos os que receberem a ele. E que ele tornou abundante, versículo 8, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Deus ele tornou as riquezas. Quais são as riquezas da graça? Podemos dizer que os 5 pontos da fonte da salvação, da graça como fonte da salvação, são as riquezas da graça também. Você ser justificado do pecado, ser reconciliado com Deus, receber o espírito de adoção de filho, que permite que você chame a Deus de paizinho quando ora, receber o Espírito Santo que te guia, te orienta em tudo o que você faz e receber ainda a qualidade de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, essas são as riquezas da graça que ele tornou abundante. Ele tornou isso abundante para conosco
em toda sabedoria e prudência, ou seja, em todo conhecimento e prudência. Prudência é tomar a decisão correta diante de uma situação. Então, quando ele dá a graça para nós, ele fala, seja prudente. Ele deu isso em toda sabedoria e prudência. Aquele que recebe a Cristo mostra que tem conhecimento, de que com Cristo tem a vida eterna, e a prudência, porque aquele que caminha no temor ao Senhor, que caminha com Cristo, ele, sempre que tem que tomar uma decisão para a vida dele, toma a decisão correta, toma a decisão mais acertada, enquanto permanece em Cristo. Versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Ou seja, ele nos descobriu o mistério da sua vontade. Qual que era o mistério da vontade de Deus? O mistério da vontade de Deus é que toda pessoa aceite a Cristo, segundo a sua aprovação. O seu beneplácito é segundo a sua aprovação, a sua concordância, que propuser em si mesmo. Ou seja, Deus já tinha proposto que Jesus morresse por nós. O mistério da vontade de Deus é que todas as pessoas aceitem a Cristo, porque Cristo, esse é o mistério. O mistério está em aceitar a Cristo. Como eu obtenho a salvação? Cristo é o mistério de Deus. Cristo é aquele que, tendo morrido, traz a salvação. Versículo 10, o mistério é esse. E o mistério qual foi? Versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, Jesus, ele veio e ele trouxe a reunião, a congregação, tanto das coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. Essa questão aqui da plenitude dos tempos, as pessoas pensam assim, que plenitude dos tempos é essa? Deus, quando ele criou o mundo, ele colocou Adão e Eva no jardim. E ele disse para que eles não pecassem, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles morreriam. Como todos sabem, eles comeram e houve aquilo que a gente chama de a queda. A queda do ser humano consiste na separação do ser humano de Deus em função do pecado. Então, naquele momento, Deus já determinou que a serpente seria maldita e a mulher receberia um filho. Haveria na descendência dela alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a história da humanidade começa a se desenrolar e a história vai caminhando e Deus, ele determinou um tempo específico em que ele enviaria Jesus para morrer e trazer a salvação. E enquanto esse tempo não era chegado, Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés e foi conversando e tendo relacionamento com o homem ao longo da história, pouco a pouco. As pessoas não tinham condições de ter a presença de Deus, o Espírito Santo nelas. Agora, quando se completou o tempo na história em que Deus disse, agora é o tempo de enviar a Cristo, quando Cristo desce dos céus e vem sobre a terra, ele inaugura na terra o reino de Deus. Ele fala, é chegado o reino de Deus sobre a terra. Jesus disse isso lá em Mateus, no capítulo 28. Logo que ele morreu e ressuscitou, ele disse aqui, versículo 28 e 18, e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo,
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus estava dizendo que quando ele chegou aqui na terra, ele inaugurou o reino de Deus sobre a terra, que estava debaixo do jugo do pecado. E aqui no capítulo 4 de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus veio para trazer a condição de filhos para a humanidade. Então,